Olá pessoal, neste vídeo vamos falar de tipos de trocadores de calor. Quem fala aqui é o professor Felipe Centeno. Aqui nesse slide aparece meu e-mail felipe.centeno@ufrpe.br e vocês podem enviar ali suas dúvidas que possam surgir em relação aos assuntos abordados neste vídeo ou então enviar algum tipo de observação, algum tipo de erro encontrado, talvez vocês podem encaminhar através desse e-mail. Então, como falei, o assunto específico desse vídeo é tipos de trocadores de calor. Vamos falar exclusivamente dos tipos, não vamos entrar em detalhes, por exemplo, de cálculos de trocadores de calor, porque este vídeo está feito especialmente para a disciplina de máquinas térmicas e trocadores de calor. É importante observar que não são máquinas térmicas. Por definição, as máquinas térmicas são aquelas capazes de transformar calor em trabalho, e os trocadores de calor não fazem isso. Mas trocadores de calor são equipamentos ou partes auxiliares de máquinas térmicas. Por exemplo, é possível encontrar trocadores de calor em ciclos de máquinas térmicas, por exemplo, o ciclo Rankine, ou então no motor Stirling, ou então numa turbina a gás, você se encontra trocadores de calor. Então são equipamentos auxiliares ou partes auxiliares das máquinas térmicas, por isso serão abordados aqui de forma rápida, né, de forma geral. Existem outras disciplinas, outros vídeos falando mais detalhes sobre trocadores de calor. Por exemplo, a disciplina de trocadores de calor, né, especificamente para trocadores de calor, ou então a disciplina de eh, transferência de calor, na qual é abordado esse assunto também de trocadores de calor e se entra mais em detalhes sobre cálculos, por exemplo. Então, como comentado, o objetivo do vídeo é basicamente reconhecer numerosos tipos de trocadores de calor e classificá-los. Observar que são diversos tipos. Porque o que acontece? Na medida que os engenheiros foram tentando atingir os níveis desejados de troca de calor entre dois fluidos, então foram aparecendo diversos tipos de trocadores de calor para atingir esses níveis, essas necessidades específicas de cada aplicação. É assim como surgem, né, esses diversos tipos que a gente vai ver aqui agora. Dizer que esse vídeo está baseado fortemente no conteúdo desse livro aqui, que é o livro de transferência de calor em massa de Sanger, mas aparecem também esse conteúdo em outros livros. E também tem material aqui que vem de outras fontes, não necessariamente desse livro. Primeiramente, vamos falar de um tipo de trocador de calor bastante simples, que é o trocador de calor de tubo duplo. Ele consiste basicamente em dois tubos, né, um dentro do outro. Um dos fluidos, por exemplo, basicamente temos dois fluidos, podemos falar que é o fluido quente e o fluido frio. Então, um dos fluidos circula pelo tubo interno e o outro circula pela parte anular, né, que fica entre o tubo maior e o tubo interno. Nesse tipo de trocadores de calor, chamados de tubo duplo, podem existir basicamente duas configurações, ou seja, ele pode ser classificado como sendo de escoamento paralelo ou escoamento contracorrente. Basicamente, essa classificação depende de se os fluidos quente e frio circulam na mesma direção ou se então circulam em direções opostas. Por exemplo, aqui do lado esquerdo temos o exemplo de escoamento paralelo. É chamado de paralelo, né? Ou talvez poderia ser chamado de concorrente também, ou concorrente.
os dois fluidos circulam na mesma direção. Já no caso de contracorrente, os dois fluidos circulam em direções opostas. Aqui é possível também visualizar o gráfico de como muda a temperatura de cada um dos dois fluidos ao longo do comprimento desse tipo de trocadores de calor. Então vocês podem ver que para o caso do escoamento chamado de paralelo, ou que também poderia ser chamado de concorrente, é diferente do que o caso do contracorrente. Temos também trocadores de calor chamados de compactos, e basicamente eles são chamados de compacto quando tem uma densidade diária maior do que 700 metros quadrados por metro cúbico. Essa densidade diária geralmente é representada por uma letra beta. E aqui temos uma imagem, né, de um exemplo de um trocador de calor compacto. Normalmente a aplicação desse tipo de trocadores de calor é para gás ou então gás líquido ou então líquido gás. Esse é o tipo de aplicação que normalmente utiliza esse tipo de trocadores de calor compactos. Por quê? Porque a densidade do gás é baixa, né? Então, para compensar essa baixa densidade do gás, essa baixa transferência de calor pela massa, né, pela densidade, o que a gente faz é tentar aumentar a área de troca de calor. É por isso, né, que temos áreas elevadas, né, por unidade de volume, por exemplo, a partir de 700 metros quadrados por metro cúbico. Geralmente, esse tipo de trocadores de calor do tipo compacto, os fluidos quente e frio neles circulam em escoamento cruzado. O que significa esse escoamento cruzado? Basicamente significa que os fluidos quente e frio circulam em sentidos perpendiculares, né? Como aparece aqui nessas duas imagens. Mas esse escoamento cruzado ele pode ser classificado em escoamento cruzado com mistura ou então sem mistura. Qual que é a diferença entre eles? Basicamente aqui temos do lado esquerdo o escoamento cruzado sem mistura. De que se trata? Se trata da presença de placas que evitam que o fluido que está fluindo por fora dos tubos flua na direção paralela, ou que uma parte desse fluido flua na direção paralela ao fluido que está fluindo dentro dos tubos. Então, quando tem essas placas impedindo essa circulação, uma parte paralela ao que está dentro dos tubos, é chamado de escoamento cruzado sem mistura, né? Algo assim como que essas placas, né, impedem que o fluido que está entre duas placas se misture com o fluido que está em placas adjacentes. Já no caso do chamado escoamento cruzado com mistura, não existem essas placas, ou então essas placas estão furadas, né, ou tem alguma configuração que permite que parte do fluido que circula por fora dos tubos circule na direção paralela ao fluido que circula dentro dos tubos. Então, basicamente é isso. É importante observar que trocadores de calor do tipo compacto precisam ter uma densidade diária maior do que 700 metros quadrados por metro cúbico. Então, por exemplo, se a gente tivesse um trocador de calor similar a esse da imagem B, né, do lado direito aqui, que não tem muitas placas, muito provavelmente ele então não chega
na categoria de trocador de calor compacto. Mas, como eu já falei, pode ser que um trocador de calor compacto tenha placas e essas placas estejam furadas, por exemplo, né, e permitam essa chamada mistura. Mas em nenhum caso, é importante observar que em nenhum caso estamos falando de mistura entre o fluido quente e o fluido frio. Não existe mistura entre o fluido quente e o fluido frio, porque é somente um trocador de calor, não um trocador de massa, né? Um trocador somente de calor. Temos também os trocadores de calor chamados de casco e tubo, né? Que, como o nome já está sugerindo, consistem de um casco no qual internamente tem muitos tubos. Podemos dizer que é uma espécie de variação daquele primeiro tipo de trocador de calor que a gente viu que era o de tubo duplo. Aqui tem muitos tubos dentro do casco. Nessa figura é possível ver algumas partes desse tipo de trocadores de calor de casco e tubo. Por exemplo, temos os tubos, é claro, né? Temos os tubos aqui. Temos também o casco, que é a parte externa, né? Os tubos estão dentro do casco. Mas temos outras partes importantes no funcionamento desse tipo de trocadores de calor. Por exemplo, temos as caixas de distribuição, né? Tem aqui caixa de distribuição dianteira, caixa de distribuição traseira. Que é basicamente, né, um volume que tem que permite, né, o ingresso do fluido que circula para dentro dos tubos, na parte interna dos tubos. Outras peças importantes, logicamente, são as entradas e saídas. É importante vocês observarem como elas estão localizadas. Por exemplo, essas que estão aqui nas extremidades, né? Essa saída aqui e essa entrada aqui que está nas extremidades fazem referência ao fluido que circula dentro dos tubos. Já aquelas que estão aqui na parte um pouco mais interna, por exemplo, essa aqui que fala entrada do casco, saída do casco, fazem referência ao fluido que circula por fora dos tubos. Outra parte, né, muito importante desse tipo de trocadores de calor são as chicanas. Essas aqui são as chicanas. Né, quais são algumas das funções dessas chicanas? Uma delas é aumentar o tempo de troca de calor, né? O tempo que precisa o fluido que circula por fora dos tubos, né? Para passar da entrada do casco até a saída do casco. Então, com a presença das chicanas, esse tempo aumenta e também aumenta a turbulência, e isso favorece, essas duas coisas favorecem a troca de calor. Mas também é importante observar que não tudo é vantagem. Tem algumas desvantagens, por exemplo, a presença dessas chicanas implica maior necessidade de potência de bombeamento para que esse fluido consiga circular, né, com todos esses obstáculos, vamos dizer assim, que seriam as chicanas. Então observem aqui, né, qual que é o efeito que fazem as chicanas. Por exemplo, as chicanas obrigam aqui a que o fluido desça, depois sube, desce e sube novamente, então que faça um trajeto maior, né, do que se não tivesse a presença das chicanas, e também um trajeto um pouco mais, um fluxo aí turbulento, mais turbulento. Esses trocadores de calor de casco e tubo, eles são classificados de acordo ao número de passes no casco e nos tubos. Como assim? Por exemplo, aqui na figura esquerda, temos um trocador de calor de casco e tubo, no qual tem um tubo com dois passes, né? O mesmo tubo deu uma volta, então ele tem dois passes, né? Ele passa, vamos dizer assim, duas vezes dentro do casco, né?
mas o casco tem um único passe em esse exemplo. Já no exemplo da direita, o exemplo B, é possível observar, se observam com detalhamento, que o próprio casco tem dois passes, mas agora o tubo tem quatro passes. Observem que tem aqui uma espécie de divisão aqui, né, que faz o efeito para que o casco tenha dois passes e não um, como no exemplo da figura A. O fato de ter mais passes, logicamente, favorece uma maior área de transferência de calor, né? Maior tempo de transferência de calor, mas também, como falei anteriormente, não tudo é vantagem. Por exemplo, o maior número de passes implica num maior requerimento de potência de bombeamento. Ou então, o maior número de passes implica em uma maior dificuldade de fabricação, uma maior complexidade, né, no processo de fabricação e também provavelmente no processo de manutenção. Mas é isso, né? A depender da aplicação, é utilizado um trocador de calor de casco e tubo com vários passes, né? Seja no casco, seja nos tubos. Esse tipo de trocador de calor de casco e tubo, ele é muito utilizado para aplicações industriais, mas ele ocupa um volume, geralmente um volume grande, né? Ele não é compacto. Então isso impede que ele seja utilizado, por exemplo, em outro tipo de aplicações, como aplicações aeronáuticas, outro tipo de aplicações que seria mais viável utilizar então outro tipo de trocador de calor. Mas eles são muito utilizados em aplicações industriais, né? Aplicações onde o tamanho não é muito problema, né? Seriam utilizados. Outro tipo de trocador de calor é o chamado trocador de calor de placa e quadro, também conhecido simplesmente como trocador de calor de placas. Ele consiste em um conjunto de placas, uma do lado da outra, separados por gachetas que fazem com que os fluidos quente e frio circulem em espaços intercalados entre essas placas. Então, por exemplo, entre duas placas circula o fluido quente e entre as duas placas adjacentes circula o fluido frio e assim por diante em todo o conjunto de placas, né? Porque pode ter muitas placas, a ideia é que tenha muitas placas, entre mais placas vai ser melhor, né? A troca de calor. Então esse é o tipo de calor chamado de placa e quadro. Nessa imagem temos diversas partes desse tipo de trocador de calor e vale a pena dar uma conferida, fazer uma observação aqui mais detalhada. Por exemplo, aqui temos bocais acoplados aos quadros nas extremidades, permitindo a entrada e saída do fluido. Ou então temos aqui as placas suportadas pela barra guia superior. Tem uma barra aqui guia e vocês observam que as placas eles têm um furo ali especificamente para a parte de suporte, de alinhamento, né? Através dessa barra guia, que também pode ter, o que geralmente tem também, né, na parte inferior. Então, temos aqui também o detalhe dos furos e gachetas que permitem aos fluidos escoarem em canais alternativos. Como assim? Se vocês observam aqui, por exemplo, essa gacheta, ela não está fechada em essa parte aqui, né? Esse furo aqui ela não está fechada, o qual significa que o fluido circula aqui em essa placa, né? Entrando por essa parte aqui desse furo. Mas já se vocês observam a placa que é chamada aqui de V, essa placa V, a gacheta nesse furo está fechada. Então significa que nessa placa não circula o fluido que passa né, por esse conduto ali. Outros detalhes que aparecem aqui são as gachetas, que já mencionei, né? As gachetas basicamente são as vedações
entre as placas, né, devidamente alternadas. Elas não são todas iguais, elas são alternadas para permitir esse fluxo aí alternado do fluido quente e fluido frio. Fala aqui uma gacheta montada em uma placa, veda o canal entre ela e a próxima placa. Aqui, por exemplo, está mostrando duas placas. Está mostrando um detalhe também de um parafuso de aperto, né, que vai permitir manter essas placas juntas e fazer a vedação, né, com as gachetas e esse parafuso de aperto. Tem também aqui uma barra retangular inferior que garante o alinhamento absoluto das placas, prevenindo movimentos laterais. Então tem vários detalhes aí do trocador de calor do tipo de placa e quadro, que também é chamado simplesmente trocador de calor de placas. Depois a gente vai ver algumas imagens de fotos, né, onde aparecem esse tipo de trocadores de calor, né, fotos já reais, né, para vocês verem eles como realmente são, porque isso aqui é um desenho. Temos também um outro tipo de trocador de calor que é chamado de regenerativos. Trocador de calor regenerativo basicamente é quando você tem um material poroso, né? Um material com uma capacidade grande de absorção de calor, material sólido, vamos dizer, que tem uma capacidade grande de absorção de calor, e através desse material passam de forma alternada os fluidos quente e frio. Então, assim, quando passa o fluido quente pelo material, o material absorve calor, e quando passa o fluido frio, né, de forma alternada, o material libera esse calor para o fluido frio. Agora, esse tipo de trocadores de calor regenerativos podem ser divididos em duas categorias. Uma categoria é o chamado estático e outra categoria é o chamado dinâmico. Estático é quando aquele meio poroso que tem grande capacidade de absorção de calor fica estático, e são os fluidos quente e frio que passam de forma alternada através dele, estando ele fixo, estático, né? Já no caso do tipo de trocadores de calor regenerativos dinâmicos, esse material poroso com alta capacidade de absorção de calor, ele não fica estático, ele fica em movimento, geralmente um movimento de rotação. E os fluidos quente e frio circulam através de entradas, né? Circulam de forma permanente através de entradas, né, e saídas sem ser intercalados. Eles circulam de forma permanente. Para entender um pouco melhor esse tipo de trocadores de calor chamados regenerativos, eu trouxe um vídeo aqui que está disponível no YouTube, e no qual são mostradas, né, partes desse trocador de calor, é mostrado como funciona ele, e dá para entender um pouco melhor. Então eu vou dar play aqui para a gente ver esse vídeo. Geralmente esses trocadores de calor regenerativos dinâmicos, eles são utilizados como pré-aquecedor de ar, por exemplo, para caldeiras, né? Por exemplo, em um ciclo Rankine. Bom, ali está mostrando diversas partes do trocador de calor regenerativo do tipo dinâmico. Esse aí é um fabricante desse tipo de trocadores de calor. Está mostrando que podem ser intercambiadas algumas peças a depender da necessidade. Mas também está mostrando aí uma parte móvel, que é justamente esse meio poroso com alta capacidade de absorção de calor. E vocês podem ver que ele está girando, né? Então ele é um trocador de calor regenerativo do tipo dinâmico. Agora vai ser possível entender melhor como funciona. Vocês podem ver que o fluido circula através dele, né? O fluido quente e o fluido frio circulam através dele,
e esse meio poroso vai girando e vai fazendo a troca de calor. São colocadas vedações, né, para tentar minimizar a mistura entre os fluidos quente e frio, mas em geral, em algumas aplicações, em muitas aplicações, acontece sim mistura, né, troca aí de massa, não somente de calor, mas também de massa entre fluido quente e frio. Então, bom, aí está mostrando o sistema de vedação para a redução desse passe, né? Mas tem que ver, né, qual é o tipo de aplicação no qual ele está sendo utilizado. Em algumas aplicações, essa mistura ou essa pequena mistura passa a não ser muito relevante, né, se comparado ao efeito de troca de calor que ele consegue. Então, por exemplo, como já falei, ele é muito utilizado para pré-aquecer o ar que ingressa nas caldeiras com os gases quentes que saem da caldeira. Então, assim, acontece uma pequena mistura, mas talvez não seja tão relevante. Ali está sendo mostrado agora o sistema de limpeza, né? Vocês podem observar que ele está passando um jato aí de vapor enquanto o regenerador está girando. Bom, continuando, vamos fazer um resumo, né, de tudo que a gente apresentou aqui sobre tipos de trocadores de calor. Então a gente falou primeiramente sobre trocadores de calor de tubo duplo, que podem ser classificados como escoamento paralelo ou escoamento contracorrente. Escoamento paralelo eu prefiro chamar de concorrente, né? Porque paralelo talvez gere uma confusão, né? Porque o fluxo nos dois casos é paralelo, mas enfim, o escoamento, esse chamado escoamento paralelo, o que eu chamo de concorrente também, faz referência a que o fluido quente e frio circulam na mesma direção, já o contracorrente circulam em direções opostas. Temos o tipo de trocador de calor compacto, que é aquele que tem uma densidade diária chamada de beta, né, maior do que 700 metros quadrados por metro cúbico. Alguns exemplos desses tipos de trocador de calor compacto são, por exemplo, os radiadores de carro, trocador de calor de turbina a gás, regenerador de motores Stirling ou até mesmo o pulmão humano. Eles geralmente são de escoamento cruzado, ou seja, os fluidos quente e frio circulam de forma perpendicular. E ainda podem ser classificados como sendo com mistura ou sem mistura, a depender da configuração das aletas que permita que o fluido, os dois fluidos, né, o quente e o frio, pelo menos em uma parte, circulem de forma paralela. Algumas aplicações desse tipo de trocador de calor compacto são aplicações gás-gás e também aplicações gás-líquido ou líquido-gás, justamente para compensar a baixa densidade do gás, ou seja, né, a baixa troca de calor que ele teria. Então a gente aumenta a área de troca de calor através de um trocador de calor compacto, através das saletas principalmente. Falamos também sobre trocadores de calor de casco e tubo, né? Foi mencionado as partes deles, por exemplo, as chicanas, os tubos, o casco, as caixas de distribuição, as saídas e entradas. Foi falado que eles são classificados de acordo com o número de passes no casco e também nos tubos. Foi falado do trocador de calor de placa e quadro, que também é chamado de placa simplesmente. Foi falado também, finalmente, do trocador de calor regenerativo, que consiste na passagem alternada dos fluidos quente e frio pela mesma área. Que essa área que é chamada aqui, na verdade, é um volume, uma peça porosa com grande capacidade de absorção de calor. Eles podem ser classificados como estáticos e dinâmicos, basicamente a depender de se esse meio poroso ele está fixo ou em movimento, geralmente girando, no caso do regenerativo dinâmico. Eles são muito utilizados
para pré-aquecer, por exemplo, o ar que entra nas caldeiras. Outra coisa importante de observar é que os trocadores de calor muitas vezes recebem nomes de acordo com a aplicação que eles têm, mas não significa que não sejam de uma das categorias que a gente mencionou agora. Por exemplo, um trocador de calor algumas vezes é chamado de condensador, porque ele faz essa função, né? Essa função de transformar um fluido do estado gasoso, né, do estado de vapor, para o estado líquido. Então ele é um condensador. Mas esse condensador ele pode ser, por exemplo, um trocador de calor do tipo compacto. No caso, por exemplo, do condensador de sistemas de ar-condicionado, né, esses ar-condicionado aí mais comuns, né, que tem, por exemplo, nas casas. Mas ele pode ser também um trocador de calor de casco e tubo, né, para uma aplicação já em outra escala, por exemplo, para um sistema de um ciclo Rankine, né, você pode ter um condensador sendo um trocador de calor de casco e tubo. Outro nome muito comumente utilizado para trocador de calor, a depender da sua aplicação, é o nome de evaporador. É chamado de evaporador, né, porque ele faz essa função de passar um fluido do estado líquido ao estado de vapor. Então é chamado de evaporador, ou também pode ser chamado de caldeira, né? De fato, as caldeiras são trocadores de calor. Então, por exemplo, aqui aplica algo similar. Por exemplo, se você vê um evaporador de um sistema de mini split, né, de ar condicionado, ele é seguramente um trocador de calor do tipo compacto. Mas se você pensa em um evaporador de uma caldeira, ele não é um tipo de trocador de calor compacto. Ele provavelmente seja mais similar a um casco e tubo, né? É, então é isso. Basicamente, trocadores de calor algumas vezes recebem um nome de acordo com a sua aplicação, mas não significa que não possam ser classificados dentro das categorias anteriormente mencionadas. Por exemplo, tem um trocador de calor chamado de radiador, mas geralmente, por exemplo, o radiador do carro, mas geralmente é um trocador de calor do tipo compacto. Vamos ver agora algumas imagens, né, fotos reais de trocadores de calor e fazer alguns comentários sobre elas. Por exemplo, nessa foto temos um trocador de calor de casco e tubo. É possível ver, por exemplo, a parte aqui destinada à vedação. É possível ver também aqui uma das chicanas, ou então é possível ver uma entrada ou que, talvez uma saída, né? E claramente é possível dizer que ela é uma entrada ou uma saída do fluido que circula pelo casco, ou seja, por fora dos tubos. Esse aqui também é parte de um trocador de calor de casco e tubos. E é possível ver aqui várias chicanas, por exemplo. Já nessa foto tem o detalhe da soldadura na conexão, né, dos diversos tubos. Na parte da entrada, né, do fluido aos tubos ou então da saída. Nessa foto aqui é possível observar dois trocadores de calor de placas. Tem um aqui no fundo, tem outro aqui mais no plano mais próximo. São trocadores de calor de placas, provavelmente em uma indústria alimentícia. Bom, aqui tem detalhes de um trocador de calor do tipo compacto, que poderia ser, por exemplo, um evaporador ou um condensador, né, sistema de acondicionamento de ar ou alguma outra aplicação. Lembrando que geralmente aqui se trata de aplicações gás-gás ou então gás líquido ou líquido-gás.
Essa aqui já é uma imagem, uma foto de um trocador de calor de placas, né? Nessa imagem temos um trocador de calor de casco e tubos. E é possível observar um operário fazendo manutenção em ele, por exemplo, fazendo limpeza. Tem uma ferramenta para fazer limpeza na parte interna dos tubos. Também é possível observar em essa imagem corrosão ou até mesmo presença de material particulado acumulado. Isso acontece, por exemplo, no caso do material particulado, em se tratando de água que esteja circulando aí pela parte interna dos tubos, pode se tratar de que essa água não passou por um processo adequado, né? E ela contém naturalmente sais, minerais, né? E especialmente se tem evaporação, a tendência é acumular esses particulados sólidos ali e gerar esse efeito ali. Mas também tem um efeito ali de corrosão. Já aqui em essa imagem fica mais evidente um efeito de corrosão e também de acúmulo de material sólido. Como eu já falei anteriormente, pode ter relação com as sais, né, os minerais presentes na água. Geralmente, por exemplo, nas caldeiras, para evitar esse tipo de situações ou minimizar esse tipo de situações, a água que ingressa nas caldeiras ela passa por um processo de pré-tratamento. Aqui temos nessa imagem uma parte de um trocador de calor de casco e tubo, e é possível ver diversas chicanas e é possível claramente observar o efeito delas. Por exemplo, essa chicana aqui está na parte de baixo, já essa aqui está na parte de cima, faz com que o fluido precise descer e subir de forma intercalada. Nesta foto temos um soldador colocando a soldadura nas extremidades dos tubos de um trocador de calor de casco e tubo, provavelmente. Essa imagem aqui apresenta algumas placas, né, de um trocador de calor de placas e nelas é possível observar a gacheta. Por exemplo, aqui tem a gacheta, né, que é a que faz a vedação, e aqui a gacheta nesse furo está fechada, enquanto que nesse outro furo aqui está aberta. O qual significa que o fluido certamente vai entrar por aqui, vai circular em essa placa, mas aqui por essa parte aqui não vai entrar o fluido. Isso permite esse efeito de fluxo intercalado entre as placas. Nesta imagem temos um trocador de calor do tipo compacto, sendo uma parte provavelmente de cobre e as placas de alumínio provavelmente. Novamente temos aqui outro trocador de calor de placa, né, em uma aplicação industrial. Neste caso, trata-se de um trocador de calor de casco e tubo, provavelmente de uma indústria petroquímica, né, porque tem muito acúmulo aí de material particulado, né, a depender do fluido que estava fluindo aí, vai gerar, né, muito material particulado que nem está sendo mostrado ali. Neste caso especificamente, a foto está mostrando detalhes de acúmulo do material particulado, né? Provavelmente sais, minerais da água. Então, para vocês terem uma noção de como pode ser acumulado, né? Como vai ficando o acúmulo desse material nos trocadores de calor ou nas caldeiras, que também são um tipo de trocador de calor, como a gente já mencionou. Bom, basicamente é isso.